Há uma certa cumplicidade entre homens que se colocam publicamente como homens de bem, como cidadãos de bem, nas práticas absurdas, nas práticas criminosas que eles cometem, e que eu acabo publicando lá no Twitter, que são algumas fotos de banheiro masculino, onde há essas mensagens de pais, de padrastos, tios, contando sobre os estupros que cometem com suas filhas, sobrinhas, nas famílias onde você ainda tem uma série desses casos. Nesse caso, eles não são isolados. Em quase todas as portas de banheiro tinham inscrições sobre esse tipo de abuso, né? E abuso contra meninas, jovens, e sempre dentro do núcleo familiar. Que havia a construção ali de uma certa cumplicidade de atos criminosos que não poderiam ser falados em nenhum outro lugar, mas na porta do banheiro poderiam, né? Seja pelo anonimato, seja pela particularidade de um banheiro masculino, que é onde só homens frequentam. O que mostra também o viés desse tipo de violência, né? Não é um tipo de violência cometida igualmente por homens e mulheres. A gente não pode ignorar que essa violência ela não é de gênero à toa, né? Ela é uma violência que é marcada por um gênero. Há quem é o sujeito preferencial da violência e há quem é o sujeito preferencial dos abusos. Essas fotos elas são encontradas num banheiro masculino de rodoviária, numa rodoviária de uma cidade muito pequena, na região oeste do Paraná. Então eu estava acompanhando cidades pequenas, com 85% de voto em Jair Bolsonaro, e eu estava procurando a ideologia de gênero. Por isso a minha intenção era ir para as escolas e conversar com diretores, professores, pedagogos. Os diretores e professores já tinham até algumas formas de perceber que algo de errado estava acontecendo com a criança, que depois vinham a descobrir que havia um abuso acontecendo ali. A maior parte deles falava, ao mesmo tempo em que a gente perde a possibilidade de discutir isso, a gente sabe que existem casos de crianças que são abusadas, que são violentadas e que poderiam pelo menos vir à superfície se a gente conseguisse fazer um trabalho decente no campo da educação sexual. Esses casos acontecem com frequência com pais, padrastos, tios, irmãos, dentro do ambiente familiar, que é um ambiente que ainda é um espaço privilegiado de violência sexual, de abuso, de estupro, de pedofilia. E o que a gente tem, em termos de políticas, é justamente uma sobrevalorização da família como ente responsável para poder administrar exclusivamente esse tipo de situação. Frequentemente a criança sequer sabe aquilo que está sendo feito com ela, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo deveria ser condenável. Então, falta, sobretudo, informação, para que essa criança saiba que ela não pode ser tocada sem consentimento, que ela não deveria estar passando por isso. Não é absurdo pensar que com mais informação você consegue criar condições para que essa criança identifique abusos que só ela passa, sem o olhar de ninguém. Esse não é um problema que o bolsonarismo cria, mas que ele passa a agravar no sentido em que as poucas e precárias políticas, porque elas já eram insuficientes, dado o alto índice desse tipo de violência no Brasil já há décadas, mesmo essas poucas políticas passam a ser retiradas e questionadas.